Boa noite, meus filhos, tudo bem? Bem-vindos ao Poder Emocional, primeiro podcast de inteligência emocional do Brasil. E hoje nós vamos falar de um tema... Cara, eu tava ansioso por esse tema, sempre eu falo isso, né? Mas é verdade. Porque eu estudo tal meu, a gente falar sobre os filhos, pra mim, é mais superior ainda, né? Que a nossa transcendência. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional com crianças, né? Com os nossos filhos, né? Hoje aqui na mesa, todo mundo é pai e mãe, né? E vai ser incrível, hein? Eu quero dar boa noite, né, para você que tá em casa, pedir para você curtir, compartilhar o podcast. As redes sociais do podcast é Poder Emocional Podcast, no Instagram, YouTube, TikTok, e-mail, né, se você quiser fazer algum patrocínio, não sei, né? poderemocionalpodcast@gmail.com, beleza? O meu nome, né? Alan Félix, né? Alan FX nas redes sociais. E hoje eu quero apresentar a única mãe aqui da rede, não, né? Da mesa. Boa noite, Núria. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Saudades de você, né? Você viu? Tamo junto. Tamo junto, hein? Obrigada pelo convite, mais uma vez nós juntos. E assim, eu acho que uma coisa que a gente pode deixar já de entrada para vocês irem pensando, quem está assistindo, que a inteligência emocional entre pais e filhos começa primeiro dentro do pai, para depois chegar no filho. Porque a gente fala, os filhos vão pelo que a gente fala. Não, os filhos vão pelo exemplo que a gente dá. Isso é completamente diferente a forma final, o resultado final. Então, vai pensando enquanto a gente vai conversando aqui também. Você viu que nem começou, ela já tá dando aula, né, mano? Como pode, né? Mãe de gêmeas. Mãe de gêmeas, né? Tô sempre na corda bamba. Vou falar a verdade pra você, eu tenho bastante pergunta pra você hoje, viu? Vou pedir ajuda pros universitários. Sérgio? Boa noite, o André, né? Pra quem não lembra, eu André? André, Luiz Almeida. Luiz Almeida, cara, nos nas Instagram. redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. E hoje nós vamos falar de um tema incrível, hein? Vamos falar de criar filhos. E a Núria trouxe uma coisa importante, né? Primeiro, os pais precisam se conhecer, né? Depois, se tivesse uma escola, né? Escola de pais. Seja aluno da escola de pais antes de ser pai. Você vai ver como as coisas melhoram, né? Estar aqui depois de 27 anos sendo pai... Caramba, cara. É uma tarefa interessante, vamos dizer assim. No mínimo ousada, né? Ele foi educado para falar que é difícil o negócio. Já não é difícil, né? Não? Não Já é foi. difícil. Já foi. Agora, com as ferramentas corretas, a coisa vai ficando mais fácil, vai ficando mais simples, Vai ficando mais leve, né? vai ficando mais leve. As discussões tomam outra forma. E você sai de uma discussão com seu filho de uma forma vencedora, vamos dizer assim. Porque por vezes eu me sentia muito derrotado nas discussões. Porque seu filho sempre tem argumentos que vai contra aquilo que você acredita. Suas crenças, mas a gente vai discutir mais sobre isso. É isso que eu ia falar. Hoje vocês estão já com a língua afiada, meu. Eu sofro de um problema. Meu tico, meu teco, às vezes não dá mão. E eu preciso fazer a pergunta antes que eu esqueça. O que para você sair vitorioso de uma discussão com seus filhos? É ganhar no seu pensamento? Não sair culpado. Pronto. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente colocar. Não sair culpado. O ganhar não é ganhar de vitória. Não existe ganhador na tratativa de pai e filho. Não existe. Isso é impossível você ter essa mentalidade. Mas é você estar bem consigo mesmo. E não sentir que você agiu de uma forma muito adulta perante a criança. Ou também não foi muito criança perante o adulto, né? Que hoje a minha filha já tem 27 anos, né? Caramba, cara. Então, às vezes, eu me sentia mais criança na discussão com ela, porque ela tem uma outra... Nasceu em um outro momento, tem uma outra forma de vida, e aí vem com argumentos que já são argumentos que você já não consegue lidar com aquilo. Sua cabeça está em outro ritmo, né? E ela vem com coisas novas para você. E também você não sai tão adulto tratando uma mulher como criança.
Cara, essa é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês depois, mas antes eu quero apresentar, né, nosso queridão aqui, Sérgio Melo. Bem-vindo ao nosso podcast, né? Obrigado, É o Sérgio obrigado. Melo, que faz parte aqui do podcast Poder Emocional, né? Não, pra gente é uma honra, né? Tá com, né? Olha o time que tá aqui hoje, Cê né, é gente? louco. É um orgulho, Hoje vai né? ser um papo É um profundo, hein? orgulho. Gosto muito, né, dessa mesa aqui. E pra gente é uma grande alegria, né? Fazer parte desse time de primeira. E uma coisa interessante, né, que foi falada aqui sobre o relacionamento de pai com filhos, né? Pais com filhos. Eu tinha esse conceito de que às vezes o filho é difícil. Olha, que criança é difícil, né? E depois, com a inteligência emocional, eu aprendi que, na verdade, a gente precisa de ferramentas, aprender a lidar com essas situações, né? A gente não tem as ferramentas corretas. Então, isso fez muita diferença, né? Eu passei uma boa parte... Imagina, lá em casa, você falou de sair vitorioso, né? Uhum. Eu sempre... Vou fazer uma brincadeira também. Eu sempre saio derrotado, porque são três. São três lá em casa, né? Mas Tem cada explica uma... o que são três o quê? É. 3 mulheres, Três mulheres para um homem. para um homem. Então, Pronto. assim, e cada uma numa fase, né? Minha esposa com seus 40 e poucos. A minha Vou filha contar mais pra ele, velha... pra você falar a verdade, hein? A minha filha mais velha com praticamente 20 anos e a mais nova com 12. Então, sempre foi. Cada uma numa fase, né? Então... para mim, às vezes era muito difícil lidar com cada uma numa... Cada uma tava numa velocidade comigo, né? Então, imagina, pro engenheiro chegar lá e, né, ter o tato de lidar com cada uma. E Alan, uma pergunta importante o- pro Sérgio. Quantos irmãos ele tem? Pra Pois ele é. já saber. É Filho verdade. único, né? Você, além de tudo, é filho único, né? mimadinho, né? Aquelas coisas. Então, assim, eu tive que realmente me Reinventar. destruir, né? Fui destruído para depois construir essa transformação que a Núria falou, que primeiro começa comigo. Exato. E de dentro para fora. Então, muitas coisas que eu trouxe lá do passado, tive que realmente... Cara, mas é verdade, né? Reinventar. Educar filhos tem muito a ver com o nosso passado, porque querendo ou não, a gente já foi filho, né? Ou é filho, né? Depende A gente do... repete padrão, né? Exato, a gente repete o padrão. E aí, que nem você tem dois filhos, né? Duas filhas, no caso. 2 filhas. E essa mudança é demais, né? Porque você não tinha irmão, né? Então como é que você faz uma coisa que você não, né? E quando elas brigam, né? Até hoje brigam, mas... Elas sabe não qual estão que é a bem diferença de douradas, porque idade lá em casa delas? o pau pega Hã? também. Qual que é a idade de diferença dela? De 7 anos de diferença. Ah, é bastante até, né? E aí, a Erika ainda tem irmãos, né? Ainda lidava um pouco melhor com essa situação, mas eu nunca tive irmão pra brigar, então... Quando briga, parece que tá tudo errado, mas não é, né? Aí eu brigava com as duas. Tipo, você não pode brigar com a sua irmã, mas eu não tinha o padrão, né? De como é que é a briga de irmão. Que briga e daqui 5 minutos estão se abraçando, né? Então, por exemplo, essa foi uma ferramenta que eu tive que aprender mesmo a lidar com isso, entender que faz parte do jogo. E você falando de aprendizado, né? Imagina no meu caso. Eu venho com uma mulher, né? Para dentro de um relacionamento. E nesse relacionamento eu tenho mais outras 2 mulheres. Ah, então você também tá no time das 3. Não, tô no time das 3 com uma desvantagem muito grande, né? A bagagem que as outras 2 trouxeram era uma bagagem desconhecida para mim. Caramba. E aí, quando você tem controle, entre aspas, daquela emoção que você tem, tá tudo, entre aspas, dominado. Só que aí você tem mais 2 outras mulheres na minha vida que elas trazem outra bagagem, né? A minha filha é a Bárbara e as minhas outras 2 filhas é a Luana e a Pamela. E aí, como lidar com isso? Esse contexto geral, né? E falando, a Pamela não mora com a gente, né? Eu nunca morei com a Pamela, mas Sim. a Luana, quando a gente começou a se relacionar, a Luana tinha 15 anos. E a Bárbara tinha, se não me engano, 8, 9 anos. E totalmente diferente.
totalmente diferente. Ela já tinha um caráter formado, tava tudo, Já tinha valores, já né? tinha valores, Cara, já vivenciava um relacionamento com a mãe dela de sobrevivência, né? Porque as sim. duas vitoriosas estavam sozinhas, né? E aí entra eu no meio do caminho. Sem nenhuma bagagem de inteligência emocional. Zero. Era isso que eu ia perguntar. Você tinha alguma base de inteligência Nada. emocional? Nada. Nem sabia o que era, né? Fazia a mínima ideia. É igual a mim. Fazia a mínima ideia. Vende no mercado? Veio É, De vende no mercado, mercado. né? Pega no Já mercadinho, passa na mafiado. Né? prateleira. Viu? E foi muito desafiador para mim esses momentos aí. Primeiro porque né, eu tinha muito preconceito, né? Preconceito idiota de eu não iria nunca ser o pai dela. De fato, nunca seria o pai da Luana. Sim. Só que ao mesmo tempo, do outro lado, a Judy falou: não, eu serei a mãe da Bárbara. E tratava a Bárbara assim. Então você imagina, para mim, os conflitos que existiam nesse lance, né? Muito imaturo emocionalmente, Quantos anos você tinha, André? 20, acho que 27. Caramba, cara. Então já, né? Já tava grandinho, né? É. Mesmo assim, Não, maturo. grandinho não, mas estava. Pô, Não, já tinha tem quase uma 30 anos, caminhada, então. né? Mas você concorda que ele já não devia estar tão imaturo como ele tá se Então, queixando, falando. mas aí Olha a gente você, entrevistando nosso amigo, né? né? Mas aí Vamos você aprender. vê, mas aí você começa a estudar o assunto, né? E aí você começa a perceber que o cérebro da gente, ele atinge a maturidade com 20 e poucos anos. Então, com 20 e poucos anos, você atinge a maturidade do cérebro, que é o córtex aqui e tal. E aí? Só que até aquele momento, eu vivenciava, vamos dizer assim, meio que um conto de fadas para mim, né? Não era pai, né? Não era pai. A Bárbara existia na minha vida só. E aí eu comecei a ser pai depois que eu comecei a me relacionar com a Judy. Que aí ela falou, traz ela para morar com a gente. Que incrível, hein, cara? Quer dizer que ela colocou também essa condição. E isso Isso, transformou, cara. Que mulher legal, cara. transformou. Ajude, hein? Porque aí, quando a Bárbara veio, aí começou mais conflitos, né? Meus conflitos. Sim. Porque tem a Bárbara e tem a Luana. E aí olha que cabeça mais idiota. Eu ficava assim, eu não vou dar carinho pra Bárbara porque eu não dou carinho pra Luana. Eu não dou carinho pra Luana porque eu não dou carinho pra Bárbara. Caramba, Você sabe cara. que eu, assim, por muitos anos eu tinha um padrão, né? E por total falta de habilidade mesmo. Então, eu não conseguia entender que as minhas filhas, elas têm temperamentos diferentes, comportamentos diferentes. Para mim era tudo igual. Então, eu tratava as duas da mesma forma. Na nossa cabeça, né? Dei a mesma coisa para as duas, então Exatamente. elas são iguais. Então, assim, trazia o bombom para uma, trazia para outra. Trazia o docinho para um, levava no cinema um, levava no cinema outro. Então, assim, tinha um tempo de qualidade com uma, tentava replicar para tentar dar na minha cabeça, dar o mesmo amor, né? E aí fez toda a diferença quando eu descobri que as pessoas têm linguagens de amor diferentes. Aí bateu fundo. E você já puxou o perfil delas? Já, Comportamental, já. tudo pra saber. Já puxei. Primeira coisa, imagina, né? Uhum. Vamos descobrir o mapa da mina. Na jornada eu já voltava, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer essa ferramenta. A ferramenta dos animais, por exemplo, eu fiz com todo mundo lá em casa. E aí eu consegui descobrir como elas se comportam, como elas gostam de ser tratadas. Aí mudou o jogo, cara. Mudou o jogo. Porque eu consegui acessar o coração delas com muito mais facilidade do que antes. Esse acessar o coração delas, você se refere a elas fazerem o que você quer? Ou você chegar no denominador comum? É o famoso ganha-ganha, Tá. né? Que o Alan sempre fala. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, aplicando essas ferramentas, eu descobri, por exemplo, que a Ana Clara é toque físico. E a Manuela é
tempo de qualidade. Então, não dá para eu chegar em casa e tratar as duas da mesma forma. Cada uma de um jeito. E aí, com isso, você começa a ver a transformação nas pessoas. Aí, a volta, o tratamento delas conosco também é muito mais carinhoso. Não estou dizendo que elas não amam a gente, né? Mas muda muito o jogo. Elas se sentem especiais, né? Únicas. Importantes. Únicas, cara, você Únicas. falou toda a palavra. Tanto, É o meu dia a dia, né? tanto que a Ana Clara fala assim, ai pai, eu sei, eu sou sua filha mais velha preferida. Né? Eu também faço isso com meu pai. Eu falo pra minha irmã, você sabe, né? Que sua filha é que ele mais ama, né? Eu faço isso também. A minha irmã fala, eu já sabia desde sempre. Eu falei, então, pronto. Então, Tá pronto. bem na fita, não tá te incomodando, tá tudo bem. Mas isso que vocês estão falando de serem únicas, gente, eu tenho gêmeas. Nossa. Elas Eu ia te nasceram fazer essa pergunta juntas. agora. Elas nasceram juntas, e quem tem filhos múltiplos. Nasceram juntas, tiveram a mesma criação, a mesma gestação, o mesmo tudo. Literalmente o mesmo tudo. Porque dava pra uma, dava pra outra, dava pra uma, pra outra. Tanto que eu cheguei a dar remédio de uma pra outra, porque assim, é uma coisa que você acaba trocando. Porque você tá... E elas são diferentes. Então você tá com uma bebê aqui, a outra... A pessoa que tá te ajudando trocou de... Fala, gente, qual foi a que eu dei... Quem tomou o remédio? É. E até hoje, tá? Eu faço isso. Elas falam, já tomei. Eu falei, ui, desculpa, então é outra. Entendeu? Porque acontece. Entendeu? Acontece muito. Eu sou muito gente. Coloca um QR Code nas A sorte que elas falam, gente. Não, já tomei. Aí, desculpa, tô trocando assim. E quando eu falo, quem é que fez isso? Eu falei, esqueci. Mas de quem que é? Isso acontece direto lá em casa. Entendeu? E assim, o que eu acho também, que muitas vezes eu me questiono se esses delay que eu tenho, essas confusões que eu falo, às vezes até mesmo as formas como eu reajo com elas, se não é uma questão de educar pelo cansaço. Não estou educando realmente pela mãe e pela Núria, e sim pelo cansaço do dia a dia. Porque a gente tem que pensar que o quê? Por exemplo, homem sim, mas mulher também. Mulher tem vários papéis na vida. E, além de tudo, ela tem que ser mãe e na melhor qualidade que ela acha que tem que ser, né? Tipo, aquela coisa que tem que ser plena. E, às vezes, você educa no cansaço. Tipo assim, você tem que ser sempre perfeita, vai. E assim, por exemplo, por elas serem gêmeas, como diz o Sérgio, cada uma tem a sua linguagem de amor, cada uma quer seu tempo, cada uma tem a sua necessidade. E, assim... Demorou muito tempo para que eu saísse com uma ou com a outra. Elas só saíam comigo, uma ou a outra, quando eu era no médico. Não tinha... Só o médico separava elas. Depois que elas cresceram, eu acho que, sei lá, com os seus 7 anos, talvez, que raro acontecer, mas uma sai separada da outra comigo. Vai fazer alguma coisa diferente, vai uma ou a outra. E assim, você percebe que é diferente o comportamento delas, a interação com o meio que elas estão, porque assim, é só eu para elas. Porque elas disputaram desde sempre. Espaço na barriga, atenção, colo. É uma coisa muito maluca. Quem tem gestação gemelar sabe, por mais que você tente, você não dá conta. Você não assentopeia. Então assim, você não dá conta, assim, cada uma realmente tem a sua necessidade, o seu tempo. Por exemplo, e para pôr para dormir? Nossa. Como se Cada põe pra uma dormir tem um gêmeos? jeito diferente, né? Também um jeito diferente. Como se põe pra dormir gêmeos? Uma dorme, quer dormir assistir televisão, a outra quer dormir assim, é diferente. Então, como que eu fiz lá em casa? Lá em casa, essa é uma manda Al-Qaeda, sabe assim? Aquela, Afeganistão. 2, 3 do Afeganistão. É aquela coisa, 1, 2. Então, mais ou menos assim. Porque não tem inteligência emocional 100%, né? Mas você Nós não falou... somos alecrim dourado, você é Não, alecrim não dourado? somos alecrim. Não somos Mas alecrim isso dourado. é uma coisa que você falou, eu tava conversando com a minha esposa, né? Eu tenho uma filha, né? Minha filha já é adolescente, 16 anos. Olha. Aliás, eu vou falar sobre isso ainda hoje, mas você falou um tema legal. Colocar pra dormir. Sim. Eu coloco minha filha pra dormir, porque eu sou mais animado, né? Brinco, né? E tal, não sei o quê. Mas eu acordar minha filha, pra ela é terrível. Não sei se vocês passam, mas pra ela é terrível. Porque ela, meu, você é muito animado pra me acordar. Olha o bom Minha humor logo esposa cedo. não, já a Edione, meu, já puxa, já vai que você tá atrasada, vai, não sei. Mas é assim, executa, né? Sim. Eu não, vai, minha filhinha, não sei o quê. Sim. É outra. Lá em casa acontece isso. E- Uma delas dorme muito fácil. A outra me enrola, mas Te dá o golpe me pra. dá um golpe. Eu vou tá, pronto, vamos tá. Não, eu ainda vou beber água. Meu Deus do céu, amanhã o despertador toca e você precisa sair da cama. A outra já tá dormindo, ó.
Mas já vai. Também é assim. Pra acordar que dorme cedo, é um estalo. Ah, o que dorme mais tarde, que me enrola, pra tirar ela da cama, apaga a luz, que eu já tô acordando. Vamos. O elevador chegou, a escola tá tocando o sino na escola. E calma, eu tô pondo no tênis ainda. A outra está chamando o elevador. Vai lá, um circo logo cedo. Não, e Entendeu? Tem uma que é mais ativa e outra, tipo assim, é mais tranquila. Mais calma, plena. mais calma. Mas você vê que Entendeu? Vai no tempo interessante, né? dela. Isso, tem a E mesma vai muito condição. de encontro que a gente fala, né? Que mesmo sendo gêmeas, nasceram, né, Exato, praticamente juntas. Exatamente. Tem comportamentos totalmente diferentes. Tem necessidades, comportamentos, né? Até Tem. amizades, né? Amizades Provavelmente, diferentes. né? Elas estão na mesma sala ainda, É, porque ninguém Então, pediu quando a pra gente- separar. Só quando elas brigam, eu falo, vou separar vocês de sala. Sabe quando é tipo disputa por uma amiga só? Eu falo, vou separar vocês, porque não dá, gente. Mas é muito interessante isso. E assim, uma coisa que é pra deixar pras mães de gêmeas, eu achei que. Ou trigêmeas. A Mirna é mãe de trigêmeas. É verdade, né? A Mirna tem trigêmeas. Falar, Mirna, que dia que você vai vir aqui, hein? Vemos? Mirna. Já chamei as 3 vezes já. Tá na hora, né, Mirna? Mirna, tá devendo, Eu acho, eu vou Mirna. trazer. Precisa vir aqui, né? Vou convidar, vou trazer. Tá na hora. Aí eu falo pra ela, e é uma coisa assim, eu falava, gente, isso não vai melhorar nunca. Gente, que mundo louco. Elas ficam doentes, uma fica doente, outra ficando doente, outra fica... Eu falava, gente, minha mãe falava, calma, com 5 anos a vida, elas vão ficar melhor. E assim, pras mães que estão com menos de idade, elas, vai dar certo. Com 5, 6 anos diminui de ficar doente, elas começam a se virar melhor sozinhas, começam a falar melhor. Tem esperança. Né? Vamos dar uma esperança, isso né? aí. Só prova viva que tem esperança. Mas isso que a gente tava falando, né? Colocar um pra dormir, fazer de um jeito e tal. Isso para mim, a inteligência emocional mudou demais. Porque a gente tem que entender, por exemplo, quem tá do seu lado, quem é outra pessoa, pra você entregar o que é melhor, né? A gente tava falando sobre amor agora há pouco. Pô, às vezes, eu particularmente, uma das linguagens de amor minha menores, se não a menor, é dar e receber presentes. O da minha filha é o maior. Só pra você ter ideia. E eu achava que eu tava arrasando no meu amor, né? Falei, isso aqui é, né, alecrim dourado, Aquele né? que Falou, ela acordava, dessa- ele acordava essa mal-humorado, sabe aquela Fala, coisa? nossa, eu sou a luz, né? O caminho, né? Tal. Mas não, cara. Pra minha filha, nada muda se eu não der alguma coisa. Depois que eu aprendi isso, hoje mesmo, ela ficou doente, né? Tava falando pra vocês, né? Foi pro hospital e tal, ficou doente. E aí eu tava voltando de Uber, né? E tal. E o Uber vendia lá uns... Como é que é? Uns Fini, né? Uhum. Hoje em dia o pessoal tá empreendedor, viu? Diga-se Tá. de passagem, os Uber. Fini é a pessoal... chave de ouro da molecada. Cara, eu comprei. Ela Vende adora, tudo, Fini. adora. Comprei o Fini. Meu, cheguei, ela tava tipo assim, oh meu Deus. Não sei o que ela tomou 3 injeções, ela tava tipo, né? Quando viu você, Baqueada, né, quando viu você, então, Me viu assim, ai pai, Nossa. tô bem, não sei o que. Aí eu dei os Fini, melhorou. bibi de bob de bom. Ai pai, não sei o que. Eu falei, gente, minha filha nem é dramática. Mas você vê como Falar, faz... filha, você vai estar adorando o papai falando assim, né? Você vê como faz diferença, né? Se você chegasse pra ela e desse um abraço, um beijo, ela ia se sentir querida, mas não acessa tanto ela quanto... Cara, e é exatamente isso. Deu pra ver no olho dela a transformação. Ela tava com o olho assim, de repente, né? E é um negócio simples, cara. Um negócio barato, em conta. Você vai lá, compra. Porque o Ou dar e receber traz- presentes não é sobre é valor. Não Valor, é sobre não é sobre valor. valor. Não é. É a você pessoa lem- ser reconhecida por ser lembrada Isso. ou por você ter feito um... Né? É por você lembrar da pessoa aonde a pessoa não está. Então, essa é a diferença. Então, pra ela, faz muita diferença. A linguagem do amor pro pessoal que tá em casa, né? Aliás, cada um podia falar uma linguagem do amor aqui, né? Pra ter um corte legal aqui nas redes sociais, né? Eu contei uma linguagem do amor, né? São 5. A outra linguagem do amor é tempo de qualidade. É uma das maiores dela, né? Então, pegar e fazer alguma coisa com ela. Tipo assim, amanhã, por exemplo, eu tenho um evento com ela. Eu vou desligar meu celular, só vou ficar com você, filha. Nossa, ela fica em êxtase, assim, Ela sabe? se sente E ainda, importante, e ainda né? trago alguma coisa pra ela, ela se Nossa, sente, aí você ela consegue. sente única, Viu? Pronto, entendeu? viu? E, Não, ela sente única. Será que única é a palavra? você usou essa palavra agora. Então, sim, mas, por exemplo, ela já é filha Ela se única, né? sente, eu acho que, Ela já é Percebe filha que única. ela é filha única. A pessoa, Então- a pessoa se sente reconhecida. É. Reconhecida. Reconhecida. É um filho único falando. Porque- Então, filho único, porque ela é única Porque, já. por exemplo, se você pega atos de serviço, que é uma das linguagens de amor,
Você pode, às vezes, né, lavar uma louça pra pessoa, ela vai se sentir reconhecida. Agora, o fato é, independente da ação que você for fazer, é a pessoa olhar pra você e falar assim, poxa, ele parou tudo que ele tava fazendo pra fazer uma coisa por mim. Caramba, é verdade. Um filho único falando. Ele me deu como prioridade, né? Então a pessoa se sente reconhecida quando ela tem a linguagem de amor de ato de serviço, que é a Érica. A Érica você pode fazer, né, chega, dá um beijo, dá um abraço, não sei o que, faz uma massagem. Aí se eu for lá tirar o lixo, ou lavar uma louça, ou sei lá, trazer Vai buscar pizza lá embaixo. vai buscar pizza lá embaixo. Pronto, pra ela já ganhou. Mas o que é mais legal Só que eu não sabia disso, desculpa te cortar. Eu não sabia disso. Né? Então eu achava que ela era toque físico também, porque eu gosto de abraçar, de beijar, não sei o quê. E tava dando só bola fora, né? Você vê como a linguagem Muda do amor tudo. muda tudo. Muda Ó, o Sérgio todo tá jogo. dando um mapa da mina, gente. É isso, Mas tesouro. mas Sérgio tá dando muda tesouro. muito mais quando você tem uma linguagem do amor oposta, né? Então, no meu caso, o meu é tempo de qualidade. E uma das linguagens de amor da Jude é ato de serviço. E aí, como que você trata esses dois problemas? E aí uma pessoa falou para mim, assim, olha, você quer tempo de qualidade? Então, ajude ela, faça junto com ela o trabalho, ela vai terminar mais cedo o que ela tem que fazer e ela vai te dar tempo de qualidade. Puxa vida. Você vê como é. É tão simples. É o que tão o Alan simples, sempre e fala. Como que você faz isso? É o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha no final das contas. É o Quando ganha-ganha, você cara. entende, né? Como é que essas pessoas funcionam. E isso aí é uma chave de ouro, né? Assim, Não, é incrível, né? E quando você leva isso para os filhos, aí você vai conseguir preparar pessoas melhores. Porque o que a gente quer para os nossos filhos? Que eles sejam pessoas melhores, que a gente quebre o ciclo desse momento. O mesmo ciclo que nós vivemos no passado, com os nossos pais que não tinham as ferramentas que precisavam, e o nosso objetivo é fazer com que eles tenham uma vida próspera, né? Que eles consigam identificar essas coisas, já saiam de um processo de dor que a gente vem carregando, se livrem dessas amarras e consigam voar. eu falo lá em casa que o meu teto tem que ser o piso delas, né? É isso O aí, meu cara. teto tem que ser o piso delas. Então a gente precisa realmente se preparar, se cuidar emocionalmente, que elas vejam as nossas transformações, que é no dia a dia, né? As transformações não acontecem, né? Não. Então elas entendam o processo da nossa transformação, não passe pelas dores que a gente passou. E a Núria falou uma coisa importante, né? Logo no comecinho, né? O exemplo arrasta. Não importa o que você fala. A liderança, por exemplo, né? Importa o que Já você começa, né? faz, né? Seu exemplo. Você é uma pessoa honesta, digna, né? Então, Tem valores, tem né? valores. Os nossos filhos vão carregar tudo isso. Agora um ponto importante, de todas as linguagens de amor, na minha opinião, o tempo de qualidade é uma ferramenta, é uma linguagem de amor que você pode aplicar independente da pessoa ter essa linguagem ou não. Exato. Ele é mais acessível. Flat, né? talvez, Assim, você pode... não vai perder, você não vai ter perda usando o tempo de qualidade. Verdade, né? Pra você, sei lá, assistir alguma coisa, conversar. Vamos parar aqui, vamos fazer algo juntos. Deixa eu ter um tempo de qualidade com você, filha, filho, marido, esposa. Então, isso faz muita diferença. Eu sempre que eu posso, Ó, pra você ver, né? Antes de começar o podcast, a gente tava tendo tempo de qualidade, cara. E você vê, é verdade. A gente acessa o coração das pessoas, né? A gente tava um tempinho antes, conversando, dando risada do Rodrigo, né? Rodrigo aqui que tá fazendo o programa, né, meu filho? E aí a gente tava, né, conversando com a mãe do Rodrigo e a gente teve tempo de qualidade com ela, cara. É verdade isso. O tempo de qualidade acessa todo mundo. É uma via fácil. E das meninas, meu filho? É a Bárbara, Luana Luana Pamela. e Pamela. E aí tem o Pedro, Netinho. E Cara, tá vindo a Sara.
Sério, cara. Agora que ele falou de neto, uma coisa importante, eu tava pensando aqui, Esse cara é vô, mano. ele é vô, então, Que vamos pensar. loucura, velho. Você consegue. Você tentava, agora já não. Mas você tentava trazer a educação que você teve para sua filha, para suas filhas, e agora você vê isso, como você vê quando a sua filha faz diferente com o seu neto? Eu não tenho muito contato Tá. com a Pamela em relação ao Pedro, porque como ela mora no Paraná, em Cascavel, a gente não tem muita proximidade para vê-la no dia a dia, né? Então não consigo. Mas quando ela tá com você, o vô interfere? Ah, muito pouco. Olha como é um vô com inteligência emocional, gente. Faz a diferença esse vô É com um vô inteligência fofo, né? Esse vô, nossa, realmente. Muito pouco, porque eu não vou perder de curtir o Pedro por conta de algumas coisas que eu posso discordar ou não dela ali. Ela tá ali 100% do tempo. Então, mas quando você se percebe que você ia corrigir ou você fazer uma coisa e você pensa e não faz? Sim, sim. Principalmente porque isso foram ensinamentos do meu relacionamento com a Jude, né? Então, quando a gente começou a se relacionar, aí eu praticamente, a Bárbara morava com a minha mãe. Então, para mim era assim, quando eu chegava, o que que eu queria fazer? Queria corrigi-la. Queria fazer com que ela comesse, fizesse exercício. Só que era um pouco tempo, porque como ela morava com a minha mãe e eu morava longe, porque a distância do meu trabalho para lá era, enfim. E aí, por várias vezes eu tive esses insights com ela, né? E a Judy falando: Meu, larga a mão de ser idiota. Você não vai conseguir resultado nenhum fazendo isso. O tempo que você tem aqui, tenta usar de outra forma. E isso daí eu tento fazer hoje com o Pedro, que é o quê? Eu não vou conseguir resolver nenhum problema em uma semana que eu tô com ele. Os problemas que talvez eu resolva vai ser a gente fazendo um churrasco, conversando, e aí usando perguntas poderosas, Caramba, cara. comentando, olha, isso aconteceu. Você acha que foi honesto da sua parte ter feito isso? O que você poderia fazer diferente? Mas com muita delicadeza, com muita calma, com muita gentileza ali. Porque a gente sabe que os nossos problemas são coisas que a gente carrega, né? Sim. E para resolver aquilo, precisa olhar para dentro. Porque eu pergunto isso porque foi um dilema que demorou para que eu saísse desse dilema. Eu sempre achei que a minha educação tinha sido a melhor. Não a perfeita, mas a melhor. E aí eu queria passar isso para as minhas filhas. Só que assim, aí a gente vai ver, outros tempos, sim, mas você vê que você não teve a perfeita educação. Então assim, quando a sua mãe, o seu pai falam, ó, faz tal coisa, obviamente com os netos, né? Tá, mas eu faço isso ou eu não faço? Eu escuto ela cegamente e obedeço, ou eu vou perguntar por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou ganhar? Qual vai ser o lucro meu, dela como avó, meu como mãe e das minhas filhas? Isso é um dilema que fica. Isso acontece muito, e aí a gente estende isso para as empresas também. Isso acontece muito porque o que aconteceu com você e a sua mãe te trouxe até aqui. Sim, Bem ou mal, certo ou errado. Vamos dizer que foi uma história de sucesso? A gente pode falar que foi uma história de sucesso? sim. Se foi uma história de sucesso, o que o nosso cérebro fala? Se foi sucesso, sucesso será. Então traga a sua filha junto e haja da mesma forma. Replica, né? Replica Tudo que- que dá certo você tem que replicar, é Que é o que eu verdade. tava fazendo com as minhas filhas, né? De uma forma errada. Quando a gente está nas empresas, né? As empresas têm medo da mudança, por quê? Deu certo até agora, O famoso time que tá o ganhando time que não, está ganhando não se mexe. não se mexe. A Nokia mesmo era isso, né? Ela não mudou o celular dela e hoje em dia ela... A Nokia, a Blockbuster, Sumiu. Kodak, Verdade. Xerox. Xerox, Sumiram, uma né? série de empresas que não se reinventaram. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos nos reinventando para conseguir fazer perguntas diferentes, para obter respostas diferentes, porque os nossos filhos vêm com outras perguntas. Eu até perguntei isso pro André, porque assim, eu fico pensando, não é errado você ir contra o pensamento dos seus pais.
Ele fala, eu fiz assim com você, porque eu sou sua mãe. Tá tudo bem, você é minha mãe. Só que eu sou mãe delas. Então existe uma certa delimitação. E tá tudo bem. As filhas, os filhos têm que entender que os seus pais deram o melhor que eles podiam naquela versão, naquela época que eles estavam sendo pais de uma criança. E hoje você, sendo pai de uma criança, você também vai dar o seu melhor. E não é porque você teve que o seu filho tem que ter igualzinho. Exato. Eu acho que isso faz bastante diferença. Principalmente o Sérgio, que tem filhas em uma idade de 7 anos de diferença. 7 anos. Então, assim, e ele é filho único. Então, assim, eu acho que talvez a educação que ele tenha dado para a primeira seja diferente da que ele deu para a segunda sem inteligência emocional. Porque depois a inteligência emocional fica mais fácil de lidar. Até mesmo dele lidar com ele para lidar com as crianças. Você percebe isso? Percebo. E foi, assim, devastador quando eu descobri que eu tava replicando o padrão, né? Devastador é bom. Devastador e acabou de Devastador. Foi uma coisa assim. Devastador. Porque é aquele negócio... Adoro a sinceridade, gente. Não, porque você falou uma coisa importante, do padrão. Padrão que deu certo. Então, eu peguei o padrão da minha filha mais velha, que deu certo, e falei, deu certo, eu vou replicar nessa aqui. Só que aí começou a dar conflito. Não, mas pera, o Alecrim Dourado pulou dele. Hã? Pulou dele. E você pegou o seu padrão que deu certo com você também, pra primeira? Não, a primeira deu certo. Assim, eu repliquei... Não, o que você teve, a sua educação, você não, replicou não. na primeira. Não, Pronto. eu ouvia, foi o que você falou, eu Então. ouvia e trouxe as coisas... O que eu fiz? Eu filtrei as coisas boas e o que eu achava que não era legal, eu não trouxe pra minha relação e nem pra relação com os meus filhos. Tentei trazer as coisas boas. Obviamente que a gente, né, não vai acertar 100%, nunca. E a Erika trouxe a bagagem dela. E a Erika trouxe a bagagem dela e teve a criação dela e tá tudo bem, cada um teve a sua criação. Agora com inteligência emocional. Antes tinha várias DRs. Muitas. Todo mundo que tá em casa acontece a mesma coisa e tá tudo bem, gente. Muitas. A gente só Alecrim Dourado depois. É. Ih, A gente E aí eu peguei o padrão de sucesso da minha filha, que eu achava que, né, nossa, que menina maravilhosa, que, né, ela é dócil, ela é muito... E ela, porque ela tem a minha linguagem, né? Sim. Então, era fácil a minha comunicação com ela. Eu chegava mais perto. Porque eu abraço, ela gosta, ela me abraça, eu gosto, ela me beija. Então, assim, ficou muito fácil. E aí eu repliquei para uma outra que é tempo de qualidade. E não tava dando certo. Né? A relação ficou, ainda mais ela entrando agora na adolescência. Né? Então, e o adolescente é uma fase um pouquinho mais complexa, né? Que a Não, criança ainda tá se... adolescente é uma fase, não é mais complexa, ela é totalmente diferente da outra. Porque você pega tudo aquilo que você viveu, você amassa, joga no lixo e parece que é uma outra pessoa, né? pronto, viu? Naquele Começa filme, do zero. começa naquele do filme zero. Divertidamente, o 2, acontece exatamente isso. verdade. Ela é uma mulher, ela é uma criança muito legalzinha, bonita. Tranca essa criança num quarto e liberta um monstro, ele aparece. Nós estamos ouvindo isso de um avô, gente. E aí, assim, né? Eu tive que me reinventar como pai também. Né? Mas pra você ver, né, como a máxima tudo se copia, não funciona, né? O pessoal fala, nada se cria, tudo se copia. Pra mim é errado. Nada se cria, tudo se transforma. Nossa, como que é? Gostei. Vou decorar. Calma. Como que é? Nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a gente aprende com aquilo que a gente já viveu e transforma em algo melhor. Arrasou. Né? Igual o Sérgio disse. Igual a gente falou, né? Só que- Nossa criação era maravilhosa. Só que para isso Milton. acontecer, você precisa passar pelo processo de transformação para você poder... Exato. E aí, a gente viveu esse processo de transformação. Então, olha- imagina a transformação que a E gente olha que não legal, cria. né? O amor é a base de tudo. Quando a pessoa que tá no seu relacionamento, ela se sente amada por completo, pronto. Dali para cima, Só evolução, né, mano? as decisões mais equilibradas, identidade, sabe quem é, os valores, tudo se encaixa. Tudo se encaixa muito, assim, com uma maior facilidade. Tudo fica mais leve, né, cara, com amor. A gente, por exemplo, nós como pais, né, a gente dá amor para nossos filhos
faz também eles procurarem pessoas que vão dar o mesmo amor. Então, sei lá, minha filha, sei lá, tá se relacionando com uma pessoa não tão legal, né? Meu filho tá se relacionando com uma pessoa não tão legal. Se você é um pai que dá um amor, que faz, pelo princípio, faz as coisas certas, não tenha dúvida que... Você me lembrou de uma coisa. O Sérgio começou a chorar aqui, gente. Mas não tenha dúvida que isso vai colocar pessoas maravilhosas do lado dos nossos filhos, né? É Vou incrível. falar uma coisa como mãe e como mulher. Vou fazer uma pergunta para eles. Vocês já perceberam, já pensaram que vocês são o primeiro exemplo de amor de um homem Primeiro amor, né? para uma mulher? Embora é pai e filha, mas o primeiro exemplo de amor, de carinho de um homem é o pai. A primeira referência. Viu? É verdade. E eu vou te contar que, para mim, em relação aos meus pais, ter conseguido separar estas pessoas foi um processo transformador para mim. Separar que pessoas, André? Separar meu pai e minha mãe do homem, da mulher e do esposo e da esposa. Porque quando você é criança, o que você acha? Que seu pai e sua mãe são homem e mulher e são casados. E todas essas três pessoas são únicas. E aí você vê discussões, entre aspas, do homem e da mulher, vê queixa do marido e da esposa, e aí você tem aquilo para si. E fala assim, nossa, meu pai é um crápula, minha mãe é um, sei lá. E aí isso não é verdade. É porque você vê com os olhos de quem te conta, É. né? De quem... o exemplo, é isso? É. E aí, quando eu consegui separar essas três pessoas, parece que por mágica um mundo novo se abriu. Porque meu pai e minha mãe não têm defeitos. É. Mas o seu Renato e a dona Marta são duas pessoas, é um homem e uma mulher, eles têm defeitos. E têm os desejos deles. O marido da minha mãe e o esposo do meu e a mulher do meu pai também tem coisas entre eles. E isso são coisas totalmente diferentes. E essa separação do amor, nossa. E às vezes a gente acha que a criança, né, ela coloca, não, eu vou entrar em conflito porque meu pai só dá amor para minha mãe e não dá amor para mim. Isso são amores diferentes. Né? E essa separação, ela é complexa mesmo. Eu falo por mim, né? Filho único. Imagina. Porque para os meus pais, eu sempre era o bom ouvinte, né? Então, às vezes, minha mãe vinha reclamar do meu pai para mim. Meu pai vinha reclamar da minha mãe para mim. E eu escutava. Muitas vezes, mas muitas vezes escutei. E aí é o que você falou, pô, meu pai pisou na boca. Aí você começa a entrar no julgamento. No julgamento. Minha mãe isso, meu pai aquilo. Aí você descaracteriza aquela imagem do pai e da mãe. E aí, quando eu entendi que eu tinha... aquele herói que você tinha acaba começando a ruir, né? Exatamente. Aquela super heroína. Caramba, não é bem isso, né? E talvez você tenha que escolher um lado. Né? E é ruim, E você, cara. como é ruim, criança, é ruim. obviamente você vai escolher o lado daquela mulher ou daquele pai, daquele homem, porque, né? Aí você, poxa vida, não, tá tudo errado. Né? Não pode escolher lado, né? Os dois são importantes, né? Não tem como escolher lado. Cara, mas é muito louco isso. Sabe uma coisa que eu fico pensando, às vezes, quando eu vou chamar a atenção das meninas? Se eu tô ensinando elas resolver as situações comigo, se eu tô passando para elas uma inteligência emocional, ou se eu tô impondo o meu poder de mãe. Tipo, eu sou mãe, eu tô mandando, é assim que você vai fazer. Pra quê? Pra fugir de uma conversa que não vai ser fácil. Porque assim, as crianças de hoje estão extremamente inteligentes. Quando elas querem alguma coisa, eu falo pra elas, ok, me dê uma explicação que me convença. Se me der uma explicação que me convença, a gente vai conversar sobre o assunto. Se não me der uma explicação que me convença, é não, porque alguma coisa tá faltando nessa história, né? Mas você sabe... desculpa. Então, aí a única coisa que eu fico me perguntando, às vezes a gente fala não ou fala sim, não porque a gente acha certo, e sim para evitar conversas difíceis.
E conversas difíceis com os filhos, que também repercute na nossa vida adulta. Porque as conversas difíceis que você tem com os filhos são mais simples do que as que vocês vão ter com adultos. Então, assim, eu acho que às vezes a gente se pega muito na educação, porque chega cansada, tá sem paciência, quer assistir aquilo, ou tem outra coisa pra fazer, ou tá com sono, enfim. Só que tá com outra demanda de trabalho, ainda mais agora as pessoas trabalhando em home office, a criança tá em casa, tá ali, não tá com a mãe ou tá com o pai, que é a atenção da mãe com o pai. Acho que isso é uma coisa que meio que... Eu não tenho isso, eu não vivo isso, então eu não tenho experiência para falar, mas eu acredito que seja isso uma coisa muito comum. Então, o que que acontece? O pai tá educando por limite ou tá ensinando a criança a ter uma inteligência emocional e saber lidar com esses problemas lá na rua, quando crescer? Eu não sei, é uma pergunta que não quer calar. Mas sabe que eu tava lendo na psicologia, e bate com o que o André falou, porque a gente, vamos dizer assim, em termos de decisão, a gente tem condições de tomar uma decisão depois dos 20 e poucos anos lá que tá o cérebro... O córtex pré-frontal ficou totalmente formado. Então, por mais inteligência emocional que a gente aplique, e é importante, tem que aplicar, eu não posso deixar a minha filha menor tomar uma decisão sozinha, não posso. Eu queria fazer... Não, você não vai fazer isso. Eu vou tomar a decisão por você Mas agora se a e lá criança na fizer birra, frente... se jogar no chão. Então, mas lá na frente você vai me agradecer. Então, E a frase, você não é todo mundo. Nossa, eu achei que eu nunca ia usar. Eu falava, nossa, não é que eu uso. A primeira vez que eu usei, eu falei, meu Deus do céu, vocês não são todo mundo. Você colocou um ponto aí, Núria, que é muito difícil de colocar, que é o lance da birra. Eu estava ouvindo um livro, né? E o cara colocava assim, ele dividia o cérebro em partes, né? A gente sabe que tem o lado esquerdo e o lado direito, e ele também falava do cérebro da parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo do cérebro é uma parte mais primitiva, e a parte de cima é uma parte mais evoluída, mais sociável, vamos dizer assim. E aí, quando tem a birra, você sabe que a birra ela é uma violência, é um instinto de sobrevivência, ou a birra tem um cunho emocional? Quando você descobre esses dois mundos, aí você consegue tomar a decisão certa. É uma birra por realmente é uma fúria, então você pega a criança e vai fazer com que ela possa entender que aquilo não cabe ali. E ela precisa fazer a parte de cima do cérebro começar a tomar controle sobre aquela situação. Quando a birra, né, ela é da parte de cima do cérebro, ela tem um cunho mais emocional, aí é o momento de você acudir, agasalhar, trazer ela para perto, porque o que ela precisa é do seu carinho. Então, esses movimentos são perfeitos, porque ali você está evitando um trauma posterior daquela criança. Ela caiu, ela se machucou, ela teve roubaram minha bolacha, roubaram meu brinquedinho. Aí você consegue, com inteligência emocional, obviamente, aí você consegue manipular aquela situação para que a criança não sofra de um mal lá na frente. Aí chega lá com 35, 40 anos, a pessoa tem algumas atitudes que representam exatamente aquele momento de dor anterior. Você falou, eu tava pensando, falei, falo, não falo, mas eu não Fala, né, minha eu filha? não consigo ficar sem falar, entendeu? Tá pensando, o adulto não faz birra? Muita. Ô? Só não se joga no Tem chão, adulto né? que é birrento pra Só caramba. não se joga no chão, né? Então, se você for ver, a birra não é uma coisa que é só da criança, aquela criança pequena, lá dos 2, 3 anos, não. O adulto também faz birra, só que não vai se jogar no chão. Mas é igual. Faz Tava bico. pensando agora, enquanto o André tava falando, Sim. né? Gente. Faz confusão, né? Faz Arruma confusão, inimigos, né? né? Nossa, gente, por que isso? Uma pergunta pra vocês três. Ixi. Aí é bom, eu gosto que o Sérgio Vamos lá, hoje tá. let's go. Agora há tá. pouco você falou dos filhos se relacionarem e tal. Como é que vocês já se viram nessa posição assim de receber um namorado em casa? É. Como é que vocês
Cara, Como é que vocês... Eu tô sentindo que essa é uma pergunta de uma ação que vai ter que ser tomada em breve. Vamos Ele quer um aguardar. conselho. Ele quer um Cara, conselho. na verdade, eu comecei a falar, o Sérgio começou até a chorar, e eu falei, mas assim, o que eu penso, né? Os Não, nossos não é o que você filhos, pensa, dá um conselho. Como ele vai resolver esse problema? os nossos filhos, eles são nossa história de vitória. A verdade é essa, né? Igual você falou, ele é o. Eu quero que eles sejam o nosso. Acima da gente, né? Eu quero que a minha filha, por exemplo, conquiste muito mais do que um dia eu sonhei em ter, né? E eu sou a história de vitória dos meus pais, que também saíram lá de baixo e tal. E eles geralmente vão buscar pessoas parecidas com os pais, né? Porque são pessoas que estão dentro do coração deles, né? Agora, eu ainda não recebi nenhum namoradinho em casa, mas é um dos medos que eu tenho. Não vou mentir pra vocês. Não vou mentir pra vocês, não, viu? Nossa O senhora. Sérgio vai vivenciar primeiro. O Sérgio já já estou vem vivenciando. Ah, pronto, Já estou viu? vivenciando. Já descobriu Não, a verdade. e o Você menino... tem filha de 18, 19. 19. É. Ela tá com um namoradinho agora. E o menino, assim, é muito gente boa mesmo. Engenheiro, tá fazendo engenharia também. Ixi, Um ponto positivo. Não? É. fala Vamos pra ele se seguir. afastar, fala pra ele se afastar das drogas. E o mais de legal, engenharia. assim, depois que eu consegui ajustar os nossos comportamentos e relacionamentos dentro de casa, eu passei por uma situação que eu jamais achava que eu ia passar. Porque geralmente a filha se aconselha com a mãe, né? E a minha filha mais velha veio se aconselhar comigo. Cara, Ah, olha, o menino, né, tá passando por esse problema e isso, como é que eu posso ajudá-lo de alguma forma? Eu fiquei assim, me sentindo, né, meu? Não, então, mas você pensou que Mas quem foi poderoso o primeiro você, hein, exemplo meu filho? dela? Quem foi o primeiro exemplo de homem? Talvez ela tenha ido pedir um conselho nem pensando que você ser a mãe ou ser o pai, e sim como que a figura de homem resolveria aquela situação. Talvez naquele momento o pai em si foi uma figura realmente como ela conseguia trazer perto da realidade do rapaz. Ou como ela, como parceira, né? Como ela poderia ajudar melhor naquela Como ele situação. gostaria de ser ajudado, É, né? Pode ser. Inteligente, ó, gostei. verdade, cara. Ó, fica a dica, hein? Fica Pra você a já dica. fica Não, a dica. e pra mim eu tô tenso, viu? Porque tá chegando. Minha filha fez aniversário há poucos dias atrás, ela fez 16, e aí eu falei, cara, cada hora que vai vir nesse tempo, eu falo, vai vir o meu bebê, né? Que eu penso assim, é um bebê na cabeça, né? E essa é uma pergunta que eu tenho pra vocês. Tem filhos mais velhos, né? Sai isso, assim, você consegue identificar, porque assim, eu vejo minha filha crescendo, pra mim ela ainda é pequena, cara. E não é só minha filha, né? Às vezes as crianças, assim, que a gente pega, sei lá, né, meus sobrinhos, né, e por aí vai, são pessoas, assim, são crianças, mas hoje é advogado, não sei o que, pra mim ainda é uma criança, cara. É normal isso ou é só É uma normal, loucura na minha é normal. cabeça? É normal, mas você precisa, vamos falar assim, Terapia. desligar. Terapia. Não, acho que se você pegar a chavinha da emoção, eu consegui fazer isso com a Bárbara, né? E com a Luana também. Mas com a Bárbara, como a Bárbara é mais nova, né? Então ficou mais evidente. Mas eu desliguei essa chavinha da emoção e eu liguei uma chavinha da razão. E aí eu pensei assim, ela tem que saber o que é melhor para ela. E quando a gente fala de conselhos, né? A criança ou a pessoa, ela vai onde ela tem mais segurança psicológica, né? Essa segurança psicológica é onde ela vai. No meu caso, comigo era 0, né? Não sei, falta de contato, né? Efetivo. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Eu tenho mudado ultimamente, né? Tenho ficado mais em casa, assim. Mas eu sempre trabalhei demais. Histórias do meu pai, né? Você Não, tava replicando. Replica padrão, né? né? A gente E quem me ajudou muito nesse ponto foi a Jude. Porque ela, sim, ela deu todo esse apoio, esse suporte para as meninas, né? Namorado, né? Puxa vida, primeira transa, como que faz, não sei o quê. Então, e eu desliguei a chavinha. Não sei como eu consegui fazer isso. Não tinha ferramentas. ferramentas. Então eu pensei assim, poxa, o que eu vou sentir?
Eu vou impedir? Impedir não é justo, né? Porque eu lembro das minhas irmãs que vivenciaram muito isso. Eu sou o mais velho de 5 irmãos. E as minhas irmãs, né, queriam namorar. Nossa, era um terror. E aí você começa a ver que é muito injusto com a pessoa. Porque a pessoa precisa se relacionar, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Está escrito isso. E aí, você vai contra isso que está escrito? Por quê? Por causa de um capricho? Ciúmes. Não E tá. outra, ciúmes, e outro ponto, você vai impedir que a pessoa cresça? Você vai cortar essa árvore antes dela dar frutos? Não dá, né? É impossível. Eu acho que isso que o André tá falando é muito importante, porque assim, talvez a pessoa se sinta como perdeu. Ela tá sentindo que ela perdeu ou que ela tá sendo substituída. Não. E a evolução da vida precisa fazer a família para seguir. É a lei natural da vida. Então, assim, você não tá substituindo o seu pai pelo seu marido. Tipo, seu pai acabou, seu marido. Não. E a mesma coisa quando você é pai. Você não está sendo substituído pelo namorado, futuro ou marido. Né? E uma vez eu escutei, foi do Márcio, que ele fala nos ritos de passagem. Sim. Que quando uma filha casa, quem tem que levar a noiva até o altar não é só o pai. É o pai e a É mãe. o pai e a mãe. Porque é um ciclo que está se encerrando de filha solteira, que para entrando numa nova vida, ela vai ser casada. Então, assim, ela vai sair de casa, a chave de casa dos pais devolve, o cartão de crédito o pai devolve, porque é uma nova fase, uma nova vida. Né? E assim, quem leva é o pai e a mãe. Eu achei isso, me chamou muita atenção. Porque geralmente, eu não conheço ninguém que aconteceu isso, experiência própria. Falo de, não aconteceu isso comigo. Então assim, é uma coisa que acho que a gente tem que pensar. Se você for ver pelo lado da psicologia, como é que é só o homem, foi só o pai que cuidou, foi só o pai que criou, né? Então faz Ainda sentido. ele fala, qual o sentido da mãe entrar É. com o pai do noivo? É, não não tem tem sentido isso. É meio que assim, sobrou, vai lá. É. Vai lá, Então sobrou tá. coisa do pai, vai, né? E é tão importante que não dá pra ser um negócio Ele assim. fala né? isso e me chamou a atenção quando eu ouvi ele falar isso. E aqui nós estamos falando com 3 pais, né? Então eles vão viver essa experiência, gente. Vocês vão ter que ir pro altar com as filhas. E é isso aí. Hã? É um dos sonhos, ué. Pronto. Não é? É um É. dos sonhos, pô. Vai ser uma realização de um sonho, né? Na realidade, vocês vão ganhar filhos, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que isso realmente estou até faz a ansioso diferença. pra isso. Porque Acabou de estar com medo, ele tá ansioso. Não, gente, eu tô com medo de quem vai vir. Mas, por exemplo, meu sogro é como se fosse um pai pra Pronto. mim. Meu sogro e minha sogra é como se fosse pai e mãe. Pronto. São meu pai e segunda mãe. E por que eu digo isso? Porque a gente se dá tão bem e eu sei que ele tem tanto orgulho de mim como se fosse um filho. Pô, se eu puder viver isso com alguém, Viu? pô, vai ser incrível. Fala Né? pra sua filha já passar pelo teste. Já falei, tem que gostar Olha o de teste. rock, tem que estar tudo certinho, Não. tudo bonitinho. Fala né? pra ele Tem que passar no crivo. teste. Tem que passar no crivo. Ele vai fazer eu vou puxar o perfil comportamental, lógico, não é? Faça um teste antes de Faz entrar. um teste. Lógico, tem Você que acha que eu fazer já não fiz, né? o questionário. Aí, só, eu joguei aqui pra ver Vamos se... conversar com o pai. Mas a gente fala, né? A gente brinca, mas, Núria, pra criança pequena, né? No caso, suas filhas têm 10 10 anos. Qual a melhor forma de educar usando inteligência emocional? Qual é a parte, assim, que você entendeu que faz mais sentido? É difícil a pergunta mesmo. Mas eu acho assim, que na questão de eu passar pra elas, que elas vão ter que arcar com a decisão delas. Eu sou mãe, pai, nós estamos juntos, misturado, fazendo melhor. Queremos só o bem delas, mas o que? A atitude delas vai levar... só elas vão pagar a consequência. Então, assim, elas que vão ser responsáveis. Porque, por exemplo, outro dia uma delas estava na diretoria. Aí cheguei, estava na diretoria, vamos ver o que aconteceu. Aí elas tinham brigado com umas meninas, bom, tava ela e a amiga, né, na diretoria. Eu perguntei pra ela, tá, o que aconteceu? Me conta a verdade. Não, minto, antes. Quando eu cheguei na sala, tava ela de um lado, a professora do lado dela, a coordenadora e a diretora do outro lado. Aí me colocaram do outro lado dela, né, então tava nós 3 desse lado e ela tava com a professora.
Quando eu sentei que ela começou a me contar, ela começou a chorar. Eu falei, gente, até ela é pequena, num lugar que tinham 3 pessoas com autoridade perante ela, e aí chega a mãe. Aí eu sento do lado de quem tinha autoridade. Eu falei, gente, não. Aí eu fui do lado dela, eu falei pra ela, me conta o que aconteceu. Aí ela começou a chorar, eu falei, me conta a verdade do que aconteceu, porque eu vou tentar te ajudar a resolver isso. Agora, se você não me contar a verdade, eu não vou saber. Por quê? Porque eu falo pra elas, por mais difícil que seja, a verdade tem que sempre prevalecer. Sim. Porque se prevalece a verdade, eu não vou falar que ela está certa ou errada, mas eu vou tentar ajudar elas a resolver da melhor forma possível. Aí conversei com ela, ela me explicou, tá, tudo bem, beleza. Aí tinha pego um pirulito, mexido na mala da amiga, jogado um estojo fora, a outra jogou a borracha. Bom, essas coisas que eu falo pra ela, tá vendo? Vai junto, virou, ficou junto, tá no grupo, virou, fez junto. Sim. Tá, aí eu falei, só que o problema não foi um pirulito? Segunda-feira, isso foi na sexta. Segunda-feira vocês vão trazer, ou você vai trazer um pirulito pra cada amigo. Não, eu falei, sim. Porque o quê? Ela tinha que ter uma consequência daquela ação que ela teve. Ah, eu vou ficar com vergonha. Problema seu. É a vida, é uma atitude que você vai ter que tomar. É a inteligência emocional que Entendeu? você aprendeu e tá... Porque assim, eu Né? vou estar na vida delas sempre. Só que não vou poder resolver as coisas pra elas. Então assim, elas têm que saber que o quê? Que a verdade é o carro-chefe e que toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma reação, causa e consequência. Então assim, fez isso, vamos ver o que vai acontecer, vai ter uma consequência. E uma outra coisa assim, que eu acho também muito importante lá em casa, e eu talvez tenha conseguido, celular. Elas não pegam o telefone de segunda a sexta. Não pega. Não, o celular ele fica desligado, não tem acesso, não. Sexta-feira à noite elas podem, sábado e domingo. Porque fora isso, elas ficam num mundo tão focado no celular que o mundo cai aqui e elas não percebem. E eu não consigo interagir com elas não brincam de brincar de verdade. Sim. Acho muito legal quando eu tudo vejo é elas tela, brincando né? de Barbie. Tudo é tela, né? Gente, É É uma bomba de eu dopamina. acho muito engraçado quando elas estão brincando de Barbie ou de boneca. Eu falo, gente, quanto mais elas puderem brincar de Barbie, de boneca, eu vou incentivar e vou deixar e vou. Faço questão, por quê? Porque hoje é difícil as crianças que brincam. Porque na nossa época, brincava só de tinha isso. na rua, adorava a gente. Nossa, a gente Ficar na é rua, andar de bicicleta. Hoje, quem é que pode deixar uma criança andar na rua não dá. de bicicleta, que seja. Infelizmente. Male em condomínio, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas tem umas coisas que a gente tem que realmente manter a regra. E assim, é regra. Você vai abrir. Não vou. Hoje, que dia que é da semana? Ah, quarta. Então não tem celular. E assim, vocês sabem, eu sou separada. E aí, tanto o meu ex-marido sabe que vai falar com elas no telefone da minha casa. Tanto que eu tenho um telefone fixo, quase ninguém tem. Pra quê? Pra que ele fale com elas nesse momento. Não vai ligar o celular. Não tenho não. É não. Sexta-feira, sábado, domingo, ok. Mas de segunda a sexta, o celular fica desligado. E Como eu que é percebo difícil muita isso. diferença nisso. Fica na televisão, assiste desenho, o que for. Mas quando vai pro celular, gente... Nós, como especialista em inteligência emocional, nós sabemos, né, que a maior parte das coisas, né, que a gente carrega na vida adulta vieram da nossa infância. Sim. Como que vocês conseguem entender isso e não passar, entre aspas, né? Não afetar de alguma forma os seus filhos, né? No caso, os nossos, porque eu também sou pai, então eu também vou falar. Como que é a pergunta? Como é que a gente não gera traumas neles, né? Que no futuro eles não precisem ressignificar. Resumindo, é isso. Eu vou te contar uma coisa. Não vai ter como a gente passar batido por essa. Por mais que a gente tente, é aquela história, a gente faz o nosso melhor, mas não necessariamente é o melhor pros filhos. O André é o exemplo, porque ele tem 3 situações distintas. É. Por mais que você tente não fazer isso, você vai cair num problema bem básico. Você está conversando com uma outra pessoa. Você está agindo com uma outra pessoa. E você, por mais que seja seu filho, que você tenha ele dentro de casa, você não sabe o que está passando na cabeça da pessoa naquele momento. Então, às vezes, pronto, já pode ser um motivo de algum trauma que a criança viveu em algum momento, durante o dia, na escola,
É impossível. É impossível. É como se você falasse assim: vou trancar numa redoma de vidro essa criança que você e aí ela não vai ter você trauma. tem que se policiar o tempo inteiro pra não soltar uma pérola que Só que possa aí, causar só que aí tem um problema. um bloqueio, né? Como que você vai não dar isso, essa dádiva que são as cicatrizes do caminho para transformar a pessoa numa pessoa mais forte? É porque lá fora não vai ter como. Não vai Você, ter essa você inteligência não lá tem fora. seus braços lá fora. Você não vai estar 100% do tempo disponível para cuidar daquela criança. Eu vou contar pra vocês um negócio interessante aqui. Mano. Vocês já ouviram essa história, mas talvez o pessoal de casa não, né? No treinamento, o Márcio Michele conta lá uma história que pra mim fez muito sentido. Ele fala da moça, né? Que compra muito compulsivamente, compra bolsa, compra roupa, compra não sei o quê. E isso tá vinculado a um trauma de criança, né? Um trauma, assim, o pessoal que tá em casa só pra entender, o trauma é algo... Simples. Não é tipo assim, um grande evento de E dor. não, Não trauma, é. não machucou, não aconteceu nada. Não é um grande evento de dor e tal. O que que acontece? O pai falava que ela era maravilhosa. Só essa palavra. Você é maravilhosa, tal. Ele não recompensava o esforço, né? Você é maravilhosa, maravilhosa. E a moça, na vida adulta, pô, tem momentos que a mulher, às vezes, não tá, ela acorda com o cabelo, né, todo tal, ela não tá maravilhosa, enfim. Mas pra ela se sentir maravilhosa do jeito que o pai falava dela quando criança, ela gastava muito, se maquiava. Pô, vou ali na padaria, tem que estar perfeita, tem que fazer não sei o quê. E isso, pra ela, O foi jeito Ela muito tinha que ruim. estar maravilhosa, né? Ela tinha que estar maravilhosa porque estar era o jeito que ela maravilhosa. se sentia amada Porque lá no fundo do nosso coração, pelo né, pai, né? ela queria agradar o pai. Não é nem agradar não sei quem, a outras pessoas, tal, mas ela se sentia bem com isso. E isso faz a gente pensar que tudo que a gente diz é igual o André disse, não dá, isso aí é muita loucura, na verdade. Você vai ficar paranoico. Mas existem coisas que a gente pode pensar, por exemplo, não é que você é bonita, né? Claro que é, né? Mas parabéns por ter se arrumado, ter recompensar o O esforço, esforço, né? né? Até isso também é um problema, porque se recompensa muito o esforço, a pessoa tá sempre se esforçando para fazer algo mais... Talvez seja elogiar a ação, Sim, exato. né? Então, Elogiar, porque assim, se ela... Vê se é essa linha de raciocínio. Porque, por exemplo, se ela se arruma, qual foi a ação dela? Se cuidar. Então, assim, ela se cuidou, ela se deu um valor, ela parou aquele momento de tudo que tava fora, ela tava focada nela. É isso? É tipo isso. É tipo a recompensa mesmo, sabe? Qual que era a recompensa que eu desde criança? E ela foi replicando isso, e aí ela vai buscar esse sentimento do pai nas roupas, nos sapatos, nas bolsas, E é por isso que o pessoal fala, mas mulher gasta demais, não sei o quê. Mas você pega os pais, era assim, né? Os pais sempre, que maravilhosa, não sei o que, é uma princesa, que bonita, não sei o quê. Mas, na verdade, no fundo, o sentimento, né? A emoção que tá lá no final é replicada com um evento do passado. E eu não posso falar que é um trauma, né? Era um elogio do pai. Exato. Ó, É um ato de amor, né? Que são palavras de afirmação. Pra você ver diga-se de como isso passagem. é interessante, né? O Thiago Brunet, ele conta uma história quando ele era pequeno, brincando na casa com a família, com os primos, não sei o quê. Brincando, a gente nessa época brincava na rua, né? A gente teve essa dádiva de brincar na rua. E eles lá, ele e os primos, todos correndo, jogando bola, descalço, não sei o quê. Ele pegou, foi descansar, pegou um copo de água, sentou no sofá da casa do tio dele, só que ele sentou meio deitado assim, né? Com os pés em cima do sofá. E o tio dele virou e falou assim: ô moleque, tira esse pé sujo do meu sofá. E ele ficou com aquele pé sujo na cabeça. Ele criou um bloqueio ali. Só que ele já remeteu o pé sujo para várias coisas. Condição financeira, que ele era mais simples e não sei o que. Então, assim, ele falou que ele demorou muitos anos para ressignificar isso de uma coisa que foi. Então a gente precisa E realmente, o pai dele devia estar imundo, né? Deveria estar. Não era E o sofá do tio era branco. É. Mas para uma Talvez seja criança, isso. isso ele entendeu de uma outra forma, né? Aconteceu um caso com a minha filha mais nova.
E aí que eu falo que a inteligência emocional, ela ajuda muito nessas situações, porque ela foi para uma festinha, aniversário das amiguinhas da escola, e aí tem a Patotinha lá, que são as 5 melhores amigas. Ela tá no meio das 5 melhores. Aí ela chegou lá, e ela só foi convidada pra festa. E ela olhou, ela viu mochila no chão, né? Ela virou pra amiguinha e falou, mas né, que a gente vai dormir aqui hoje, a fulana, e não convidou ela. Meu Deus do céu. Mano, Ela falou assim, eu não quero mais amizade com ninguém, eu não quero sair da escola. Olha, ela ficou muito chateada. Aí eu virei pra ela e falei assim, não, você não precisa se sentir assim. Nós vamos fazer o seguinte, amanhã domingo a gente vai sair, a gente vai comprar um presentinho pra cada uma. Na segunda-feira você vai levar e vai dar um presentinho pra cada uma delas. Vamos quebrar isso aí. Ela, não vou. E eu, né, conversando com ela, a Erika também conversando com ela. Tanto que a gente conseguiu convencer. Aí no domingo nós fomos lá na lojinha, com coisa simples, compramos coisa que menina gosta, né? Maquiagem. Ela levou. E o fato dela ter, apesar dela ter se magoado, ela ter aplicado a generosidade também. é um ato de amor. Um ato de amor. E um ato de perdão também. Se ela ficou magoada, ela meio que liberou um perdão ali, né? Nossa, ela voltou outra pessoa na segunda-feira da escola. E ela foi valorizada, ela foi incluída, ela se sentiu excluída e na segunda-feira ela foi incluída. E eu sei, porque eu passei por isso, a gente quer ser validado. O adolescente quer ser validado. Aí quando você tem uma negativa, pronto, meu mundo caiu, entra em depressão. E para você tirar um adolescente da depressão? Você falou de dormir em casa, eu tive esse problema. As meninas levou as amigas para dormir em casa, queria levar as amigas para dormir em casa. Ah, mas eu quero fulana, ciclana e beltrana. Fulana, não quero. Eu falei, ó, tudo bem. Só que você vai pensar que elas também podem fazer a mesma coisa que estão fazendo e não convidar vocês? Ixi. É pros dois lados. Se você puder, né? Dessa forma. Tá. Ah, mas a fulana vai saber e vai ficar chateada comigo. Tá, então ok. Então nós vamos fazer o seguinte. Desta vez você vai convidar 2. Espaço físico. Na próxima, essas 2 já não. Outras 2. E aí tá tudo bem, por quê? Porque não é uma questão de você convidar uma ou a outra. Não. É uma questão realmente que, ó, na minha casa só dá pra dormir 2. Então dessa vez vai 2, no outro final de semana X vai mais 2. E tá tudo bem. Por quê? Porque você também vai ter que aceitar se elas forem dormir e você não for convidada. Vamos pensar, né? Porque é os dois lados. Aí que dá a questão de você dar responsabilidade pra pessoa. E você precisa ensiná-las que você não foi convidada ainda. Então, o seu cérebro vai conseguir colocar dentro dele o seguinte, não, ainda, então tá bom, então uma hora vai acontecer. Agora tá tudo bem, mas ainda eu não fui convidado. Mas olha só, nesse caso da Manuela, se eu não tivesse aplicado um pouquinho da inteligência emocional, o que eu ia fazer? É isso mesmo, filha. Vamos sair da escola. Muda de escola. Não fala mais com ela, não olha mais na cara. E é o padrão que a gente vem machucado, né? A gente vem com muitas feridas lá de trás. Então, se a gente não trata. A Erika não ligou pra mãe da menina e não tirou satisfação. Nossa, acontece. A minha filha, vocês acreditam? E aí, lógico, vai arrumar várias que vão o quê? Vai falar o que ela quer ouvir. Olha a ocorrência feita. Isso não deve acontecer em lugar nenhum, só acontece lá no Afeganistão. No Afeganistão tem um caso aqui não, mas no Afeganistão tem mãe e pai que batem em professor. Nossa, tem. Que loucura. No Afeganistão. Ainda bem que aqui não acontece isso. Aqui no Brasil é perfeito, né? Jamais. Aqui no Brasil só temos alecrins dourados. Adoro isso, gente. Que loucura, né? Né? A gente, que lição de vida você deu aqui, meu. Cara, você retribui com amor, assim, né? A gente, eu aprendendo demais hoje com o Sérgio, né, mano? Verdade, cara. Aconteceu uma situação parecida com a minha filha e eu não tive essa inteligência emocional. Você teve. Começar a te ligar, meu filho, o que eu faço? Porque o que acontece? Não tô dizendo que elas fizeram por mal. Sim. Tá? Mas não, se fosse, não vai pagar o mal com o mal, não é assim. Jamais, exato. Deus não ensina a gente a fazer isso. Né? A gente tem que sempre retribuir com amor. Ele fez a gente para amar e ser amado, cara. E isso faz remeter até a educação de filhos mesmo, né? Igual a gente estava conversando no começo. Minha mãe, né? Eu vou falar aqui um pouco da minha mãe. Minha mãe, ela tem muito atos de serviço. Então, por exemplo, a lancheira minha era toda bonitinha, não sei o que, não sei o que.
Só que o meu maior é toque físico. Minha mãe tem, sim, toque físico, mas o que eu queria mais dela era o toque físico. E aí, não é que ela não me amava, ela me Sim. amava demais, mas do jeito que ela sabia amar. É muito louco, cara. Sim. Então, às vezes, você, pai aí que tá aí assistindo a gente, né? Você acha que você não ama seu filho, ou seu filho não te ama, saiba identificar qual a forma que ele sabe amar. E trate a dor, o medo, com amor. Com amor. O amor lança fora todo medo. É isso aí. Porque o contrário de medo é amor, né? O amor é uma escolha. O medo também é uma escolha. Então você por exemplo, ajudou sua filha a agir pelo amor, não pelo medo, né? Porque o medo ou ele te coage, né? Ou você se esconde ou você avança, né? Igual você fala, mas já vai todo mundo, né? Vamos sair, Vamos sair da escola. Então, assim, muito radical, né? Muito radical, E a cara. gente E todo mundo, né? A gente não sabe a história. Talvez não chamou porque aconteceu alguma coisa e não poderia talvez não chamar. chamou, não porque não gosta, porque não tinha cabia espaço. Né? Escolheram ela naquela vez. E o pessoal às Agora, vezes isso, pra não você tinha, né? explicar isso pra uma criança de 12, 11 anos, é difícil. Como é que né? você vai explicar para a É. criança que, assim, você tem que ser responsável por aquilo que você sente, não pelo que o outro fez com você? A criança ainda não consegue entender isso, ainda mais o adolescente. Pra gente, vou fazer um churrasco em casa, chamo só a Núria. Vocês dois? Não, tudo bem, beleza, eu tenho outra coisa pra fazer, né? Tudo bem que você acha que vai ser tudo bem, né? Bom, é É verdade. isso que eu ia falar, eu mandar foto. Isso, Só Afeganistão. Só Ah. não, é Só no Afeganistão. Afeganistão. Afeganistão, o Só Alan no de lá. Afeganistão, o Entendi. povo Ia mandar gosta, falar entendeu? que da hora esse churrasco, hein? E pô, ainda- Pô, nem mais chamou, legal, né? Sabe o que eles fazem no Afeganistão? Eles postam no Instagram. Nossa. Você tá brincando. Verdade? Postam lá? Postam no Instagram. Sabia? Postam. Mas olha, 5 minutos depois, o Apagam WhatsApp tudo. do Afeganistão adora fazer confusão aqui no Brasil. Mas, gente, a gente nunca pode deixar de fazer algo por causa, né, disso, né? É verdade. Pensando do que o outro vai pensar. Exato. Porque às vezes o outro não pensa. Não, e é isso. Mas a gente considerar que vamos dizer assim, apesar do Afeganistão falar o contrário, pensar que a criança, o adolescente ainda não tem essa maturidade, a gente consegue entender, né? E realmente dá ferramentas para eles aprenderem a resolver essas situações, olhar o exemplo, né? Olha, essas coisas você pode resolver assim, você pode resolver de outra forma. Então tem várias formas de você resolver e reverter a situação. E o adolescente, ele tá sempre testando o seu limite, cara. Ele tá vendo até onde ele pode ir. Você pode reparar. Entre eles, com a gente, com outras pessoas externas, até que eu posso ir. Aí ele fica lá no limite ali. E isso não é de propósito, né? Porque o adolescente, ele não é criança e ele não é adulto. Então ele não sabe o quanto ele pode estar um pouquinho para cá ou o quanto ele pode ir um pouco para lá. Então ele precisa fazer esse Ele não teste. tem, né, essa... Não, ainda não tem Ele, essa não, ele, consciência, ele tá né? na transição, né? Ele é muito novo para fazer algumas coisas e ele já não é mais criança para fazer outras, né? Cara, é verdade, né? Ele fica travado, ele fica Fica na travado, transição. Ele fala, nossa, eu posso ir, sei lá, eu falei aqui de rock, né? Eu posso ir no show de rock? Pode, mas sozinha? Não. Então, aí eu tenho que dar o limite, e aí? Aí eu tenho que ir no show de rock. Eu acho que a gente. Eu vou fazer uma pergunta, porque se eu não fizer essa pergunta, vai acabar o nosso tempo. A gente aprende com os nossos filhos, Demais. Demais. Todos os dias. Todos os dias. Demais. né? Principalmente porque eles trazem novas perspectivas que a gente não tá muito focado no nosso. E eles trazem coisas simples. Isso que é o mais bacana. Às vezes você acha que é tudo tão difícil e aí eles vêm com algo mágico. Simples. Putz, só é assim. Né? Você não precisa ficar bravo por causa disso. Porque não tem nada a ver. Tá. Acabou. Às vezes você tá bravo com alguma coisa, achando que no caso minha filha, né? Pô, putz, ela vai ficar brava, ela, não, tô de boa. Fala, caramba, eu aqui sofrendo à toa. Eu, E ela... eu penso que os filhos evoluem os pais. É verdade. Porque quantas coisas a gente tem que aprender, ou eles mesmos trazem informação bem simples. Você fala, nossa, eu não sabia que existe. Ou você vai procurar. Eu acho assim que os filhos evoluem os pais, independente da idade de pais e filhos. É, eu vou falar Mas isso você precisa estar aberto a
essas mudanças, a esses insights que eles te dão. Você precisa estar aberto. Porque se você tiver uma mentalidade de que, não, são mais novos, não vão me ensinar nada. Sim. O que esse pirralho quer me ensinar? Aí você tá errado. Você não pode se fechar, né? Não, você E tem eu- que estar aberto para isso. E eu falo assim, sem medo de ser feliz. Eu amadureci de verdade como homem quando eu fui pai, quando a Ana Clara nasceu. Porque até então eu tinha aquela visão, né, de ser mais moleque, né? Só que eu já estava casado já fazia um tempo, né? Então a Érica sofreu. Caramba, cara, quem escuta essas histórias do Sérgio não reconhece. Porque- O cara com tanta O que sabedoria. eu quero né? dizer com isso? Érica, olha, a Érica Não, ganhou mais uma O que eu estrelinha. quero falar com isso? Desde que a Ana Clara nasceu, ela já começou a me ensinar. Mesmo ela não sabendo falar, não sabendo andar, ela já estava me ensinando ali. E é uma vida inteira de aprendizado. É uma troca, né? A gente tem aquela missão de pai, de criar, né, de dar orientação, de dar caminho, de dar identidade, de mostrar o caminho. E os filhos, eles devolvem isso, né, pra gente como um aprendizado. Nossa, muitas coisas que eu fazia, deixei de fazer. Aquela história que falam, né? Só é filho quem é pai. É muito verdade. Porque quando você é pai, você começa a entender muito o seu pai. Você começa a entender muito a sua mãe. Você começa a entender o não é não, né? E aí, O porquê que o não, eu via não é. É isso aí. e aí você, poxa vida, então seus traumas também começam a cair, né? Por conta de você ser pai. E eu acho que isso valoriza, você acaba valorizando mais os seus pais. Uma coisa que você tinha aqui dentro que, nossa, por que eu não tive? Por que eu não podia? Por que meu pai falava não? Porque minha mãe não deixava. Você fala, nossa, olha como eles foram. Só entender. Eu acho que Né? a grande chave, pelo menos acho que talvez para nós aqui, aí eles só fizeram o que fizeram porque só tinham as ferramentas que tinham naquele momento, já é algo que E é aquela frase que eu falei no começo, né? Na hora você não entende um não, uma posição, né, do pai e da mãe. Mas no futuro você agradece. Verdade. Você tomou a decisão por mim. Eu não tinha condições de tomar a decisão naquele momento, porque eu não tinha maturidade. Hoje eu vendo tudo isso sendo pai, sendo mãe, eu falo, não, realmente, obrigado por você ter tomado aquela decisão por mim. Por ter falado um não. bravo que eu fiquei trancado no quarto, Por bate na mais bravo que porta, eu né? fiquei, aquele não foi poderoso. Verdade. Por mais que eu tire o celular da sua mão, né? Foi próspero. Foi próspero. Mas só no Te tirei daquele Afeganistão lugar, aconteceu isso. né? É. Viu? Entendeu? Só no Afeganistão. Não, Afeganistão Vocês brincam aí, né, gente? Né? Então, é isso. Rapazes, que história. Rapaz, não, né? Rapaz, Ai, meu Deus, esse meu É porque amigo. agora eu fiquei pensando, gente. Ele tá Porque o que o piloto, André tá pensando. disse agora pra encerrar foi loucura, né, Você mano? viu? Cara, é Você viu? verdade. Você só é filho de verdade e depois você é pai também, né? Também. É um negócio, eu vou dormir pensando nisso. O bicho tem umas perguntas poderosas, né? Esse tem uma A artilharia. noite do podcast pro Alan é uma DR com ele mesmo. Deve, cara, deve. Vixe. isso que ele não Eu abriu durmo. O tablet o dele tablet tá dele. ali Se ele quietinho. abrisse aí, se ele abrisse o tablet aí. Aí, é só, vixe, você é doido. Bom, vamos, né, ter que terminar esse podcast, infelizmente, porque tava muito gostoso, cara, esse papo. A gente faz parte 2. Tem que fazer, né? Verdade. Parte 2 filhos, né? Parte 2. Filhos e filhas, né? Isso, tá tudo bem, Sei lá. vambora. Tudo bem. Porque depois dessa daí eu fiquei balançado, hein, mano? É que o Alan tá pensando, ele tá no delay. É que esse menino, ultimamente, ele tá com uns palavras poderosas, Tá, sabia? não. E aí, O Alan- todo, o Alan- todo podcast ele fala algo que alguém precisa escutar. o Alan só tá pensando quando tiver pai, eu quero te apresentar alguém. Nossa. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, o coração vai disparar. Vai dar um Vai desespero. Aí, ó, disparado, é irmão. nessa hora que pensar. você vai ver se a jornada fez valer. Você vai ter que ter controle das suas emoções. Sabe esse colete? É isso Melhor aí. você pôr o colete por baixo. Põe Isso. o colete. Gente, pra quem não lembra, né? Porque eu já mostrei o que tá escrito atrás do colete, né? O colete, ele mostra a nossa...
que eu posso dizer aqui? Nossa Fazemos jornada parte de um de exército. inteligência emocional. Fazemos parte de um exército. Parte do... Pá, cadê seu colete pra um dia Eu ver vou, você de eu vou colete? vir de colete na Um dia próxima. você vem. Na próxima eu venho de colete. Esqueci de trazer. Eu nunca trago, né? Nosso colete atrás tá escrito amante radical de pessoas. E tem um porquê, né? Tem. Porque é o amor incondicional. Ah, isso aí. Sem julgamento. Sem julgamento. E é muito forte isso, sabia? O Ontem do eu tava Alan, falando o sobre do Alan vai ter um desfibrilador. Vai ter. O Colete desfibrilador. já Isso, boa. Vamos já deixar em stand-by, Já deixa de stand-by. né? É isso aí. Bom, quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje, né? Vou me despedir de um a um aqui. Vou despedir primeiro da nossa dama, que hoje está aqui na mesa. Obrigada. Muito obrigado, viu, Núria, por você ter vindo, pelo Obrigada. conhecimento de hoje. Tem alguma frase, as suas redes sociais e tudo? Coloca aí. Assim, E a frase de encerramento, né? Então, vamos lá. Frase não é uma frase, na realidade é um pensamento meu que, por enquanto, ninguém me provou o contrário. Então, continua sendo meu. Que ninguém gosta de perder. As pessoas falam, meu filho eu vou ter que perder para ele poder ganhar no jogo. Cara, não tem. Ninguém gosta de perder, nem a criança, nem o adulto. E sim, a gente aprende a perder. Eu acho que isso é uma coisa que fica bem importante. Me incomoda muito quando um adulto está jogando com uma criança e deixa a criança ganhar. Na vida não vai ter ninguém que vai deixar a criança ganhar. Então, assim, não, essa regra para mim não existe. Eu acho que as pessoas, ninguém gosta de perder, por mais inteligência emocional, ninguém gosta. Só que a pessoa aceita ou entende como vai perder. E vai ficar com menos eventos de justiça, menos sentimento de mágoa, raiva, enfim, o que seja. Mas eu acho que assim, essa frase é um pensamento final. Ninguém gosta de perder e a criança tem que saber que a vida é feita de ganhos e perdas. Para que lá na frente, quando sair da sua porta de casa para fora, na escola mesmo, vai perder e tá tudo bem. E não vai ter nenhum problema nisso. Acho que isso é uma coisa muito importante. Certo? Competitividade, né? Tem que tomar cuidado mesmo. Porque não dá essa criança só ganhar. Não, gente. Lá em casa não é assim. Nós vamos jogar de igual para igual. Se eu perder, eu perdi. Se eu ganhar, eu ganhei. Porque faz parte da vida. Eu não quero ganhar de quem? A Núria Não, tem uma gente. cara de ser uma competitiva, né? Mas, gente, quem é que vai deixar você ganhar na vida? Alguém deixou você ganhar na vida? Ninguém. Então pronto. Só eu mesmo, né? Eu mesmo ganho de mim mesmo só. Então, Todos os dias da minha e se luta você é se comigo, perde por né? você? Aí é muita loucura, né? Então pronto, eu vou estar É travamento. E a vida vai mudar? Não vai mudar. Então ganhar e perder faz parte da vida. Não é porque é adulto ou criança. Faz parte. E meu Instagram, já falei demais pelo tamanho. O meu Instagram, Núria M. Santos. E aí, quem precisar de alguma coisa, é só mandar direct que a gente responde. Obrigado, viu, minha filha? Obrigado, Mais meu uma filho. vez, sempre comandando aqui junto aqui o podcast. A Núria é Influente legal, cara, dominante. que ela fala, ela tem as perguntas, né? Né? Porque se as perguntas também ficassem só comigo, nós estávamos ferrados, né? Mas todo mundo tem que fazer as Vamos lá. perguntas. Obrigada a todos e uma boa noite. Uma boa noite, André. Muito obrigado Boa por noite, tudo que Alan. você disse. Obrigado você. E aí saiba pela- que hoje você me disse uma coisa. Ó, todo podcast agora nós vamos fazer isso. Não é possível, cara. O último podcast, o André disse uma coisa aí que mudou a vida de alguém e hoje fui eu. Muito Pô, cara, obrigado, mesmo, obrigado, de coração. obrigado. Top. Eu ia falar que você só perde jogando para o ímpar contra o espelho e pedindo ímpar, né? Como que é? Pera, calma, que a cor do meu cabelo me atingiu. Como Essa que é é? a frase dele de Calma, encerramento. O Alan só perde um jogo quando ele joga para o ímpar contra o espelho e pede ímpar. Pérola, gostei, tem que gostei. colocar no... Aí você tem aquele cara, né? Viu? Quem ficou devagar que nem eu, já entendeu, né? Ai, ai. Mas assim, o que fica pra mim aqui é reviver a história das minhas filhas, né? Eu acho que ter tido essa oportunidade de ter duas filhas a mais, pra mim foi muito importante, né? E ter uma que ainda me deu 2 netos é muito mais gratificante ainda. Conversar com elas e saber que, vou dizer assim, mesmo não sendo pai, mas participando ali, sendo um exemplo para elas, para mim é gratificante. Poder fazer essa grande diferença. A gente faz diferença na vida das pessoas ao longo da vida, mas principalmente das 3, óbvio, das 4, né, que moram comigo, sem palavras. E reviver essas histórias me faz ficar
muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade. A gratidão mesmo. né? Muito, Dá pra mas ver no demais, olhar, né? demais. Muito grato por isso. Cara, muito obrigado. Como é que te encontram nas redes sociais pra ver você falando? Nas aí do redes jeito- sociais eu ainda preciso falar mais, eu só tô levando os cortes daqui. Eu, André Luiz Almeida, Instagram, Facebook, YouTube, TikToks. TikToks e tudo. TikTok só minha mãe que usa o TikTok, eu não uso. Eu também não uso muito, Eu não, me também não. habituei. Só da empresa. Mas os cortes daqui que você tem são gigantescos. Poderosos. 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 Cara. Bicho, isso é doido. Teve um amigo meu, eu vou contar essa história ao vivo, porque é engraçado, até pra ele escutar. Teve um amigo meu, eu achando que ele tava compartilhando meu corte, não, era do André. E só compartilhou até hoje do André. Eu vou mandar mensagem pra Mandou pra ele, amigo. Eu sou esse aqui. Perdeu o amigo. Eu sou amigo também. Pode compartilhar um pra mim de dó. Até hoje ele não compartilhou. Não? Agora do André já compartilhou. Eu falei, olha, você vê, né? E Mas é fica- pra você ver como o negócio transformou, Você né? viu? Pronto. Que bom. Tá ajudando. Tá vendo? Verdade. E tá Muito tudo bem, não obrigado, tá tudo meu. bem? Tá tudo bem, viu? Não. Você já deu tchau, tá? Já... Mas eu faço isso. É normal, Me Danúria. deixa pra dar tchau por última. Da próxima vez. Porque você era mulher, né? Não, então, mas na próxima vez eu sou a última. É, vai ter que ser. Fechou. Boa noite, Sérgio Melo, né? Muito obrigado por tudo que você tem ensinado a gente, por toda a luz, né, que você trouxe. Hoje o bichão tava iluminado, hein, mano? Ensinou aqui, Apesar do falou. resfriado, mas tava. Foi muito bom, né? Participar. É uma honra pra gente estar aqui, uma alegria. Compartilhar, né? Essas conversas com vocês, muito poderosas. E eu gostei muito da frase que você falou, né? De transformar, né? Tudo se transforma. Então, quando você usa todo o conhecimento do coach também para transformar a vida de uma pessoa, obviamente que a gente é um instrumento de Deus, né? Em primeiro lugar, Deus usa a gente para transformar as pessoas, mas quando a gente aplica, né? Inconsciente ou consciente, mas tudo aquilo que a gente aprendeu é gratificante a gente ver um filho sendo transformado, se sentindo querido, se sentindo amado. Isso é o ápice que um pai, eu acho que pode, né, se sentir como o cuidador, né? Então, É a sua transcendência, né? É como se trocasse os papéis, né? É. Você começasse a vestir a fantasia de super-herói do seu pai, né? é bem isso. Então é gratificante demais e honro a vida de Deus por isso, porque a gente, né, teve a oportunidade de ser pai, né, pai de duas meninas maravilhosas. Eu sou suspeito para falar, né, mas são maravilhosas, são meninas do bem. E o meu teto, né, é o piso delas. Cara, é incrível isso mesmo. Essa frase eu gostei. O meu teto é o piso delas. Muito bom. Muito obrigado. Como é que te encontra nas redes sociais? Você posta bastante coisa legal lá também. Bastante tem- reposta, né? As coisas legais. Eu reposto, eu sou o rei da repostagem, né? O bichão é. E no começo do podcast ele nem tinha Instagram. É isso que eu ia cara. falar. Graças a Eu não Deus. falei porque eu já tinha Já dado tinha boa dado noite. tchau, Eu tava esperando, já tava coçando. Ela né? mete o louco, né? Você pode me achar no Sérgio RP Melo ou pelo Instagram da Apogeu, que é Apogeu Projetos. E a gente tá lá, né? Repostando tudo, né? Tá vendo? Maravilha. Bom, muito obrigado. Eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente, né? No Poder Emocional. Nas redes sociais, né? Poder Emocional Podcast. Em todas as redes sociais, Instagram. Reposte a gente. Eu mando muito corte, né? O meu pessoal, né? Que é Alan com 2 L's FX, né? E a minha frase vai ser a que o André disse, que na verdade é uma frase de Isaac Newton. Nada se copia, tudo se transforma. E é verdade, cara. Essa é uma das coisas que eu aprendi lá na época que eu trabalhava com telemarketing. Eu falava, cara, isso é a maior verdade. A gente não tem como copiar, a gente tem como melhorar só. Então, um abraço, uma boa noite. Beijo, tchau, tchau.